Olá, galera linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam aí, todo mundo alegre, contente, feliz, naquela expectativa, né? Para poder comemorar o quê? O aniversário de Jesus, isso mesmo, porque hoje é dia 24 de dezembro, não é? Véspera de Natal. Então amanhã nós comemoramos o aniversário de Jesus. Olha que coisa maravilhosa! E para comemorar o aniversário de Jesus, então você tem que estar o quê? Na companhia do aniversariante, não é? Como é que eu vou comemorar um aniversário sem um aniversariante? Já pensou? Se você fosse comemorar o seu aniversário e tá lá todo mundo na festa, mas você sair para outro lugar ou até se esquecer do seu aniversário. Ia ser uma festa sem graça. Então, por mais que você esteja aí na companhia, seja da sua família, seja dos seus amigos, todo mundo alegre, contente, feliz, não podemos esquecer do principal, o aniversariante, que é Jesus, porque ele está conosco durante todo o ano, 24 horas por dia. E aí no dia do aniversário dele, não é? A gente tá lá na maior expectativa, esperando ganhar presentes, esperando comer aquele monte de comidas gostosas. E cadê o aniversariante na festa? Ele tem que estar nessa festa. E para comemorar, né, que amanhã é um dia de Natal, eu trouxe aqui para vocês uma história natalina com o título, ó, Os 3 Presentes de Natal. É nesta época do ano que a gente mais pensa no quê? Em presentes, não é? Ó, eu trouxe aqui, ó, um presente. Isso. Esta é realmente uma ocasião muito, mas muito alegre. Muitas vezes nós vemos o papai ou a mamãe trazendo aqueles pacotes assim para casa e escondendo o pacote de nós. E quando a gente consegue descobrir aonde foi que eles colocaram o pacote, a gente pega lá aquelas caixas, sacode para ver o barulho, às vezes cheira para descobrir, né, o que tem dentro, não é assim? Mas sabe, criança, alguns presentes têm muito mais valor do que outros. Vocês acreditam que essa caixa de presente aqui, ó, tem um presente que representa os 3 presentes mais importantes do mundo? Isso mesmo. Se você tivesse recebido, vamos dizer, que o presente do presidente da República, você não consideraria esse presente aqui muito valioso? Você certamente guardaria esse presente como se fosse um tesouro, porque foi dado por uma pessoa muito importante. Mas você sabia que tem alguém que tem sido dado para nós de presente e ele é mais importante do que o presidente da República? Isso mesmo. Quem será que nos dá este presente todos os dias para nós? E este presente aqui, ó, é o presente de Deus. Isso mesmo. Deus, o Criador do céu, da terra, aquele que sustenta a terra sobre o nada, aquele que coloca as estrelas nos seus lugares, distantes milhões, até bilhões de quilômetros no espaço, aquele que nos guarda com vida por causa da grande quantidade de ar que nós respiramos. Seu presente foi a melhor coisa que ele possuía, isso mesmo. A Bíblia diz que esse presente foi seu filho, seu único filho. E eu sei que é difícil, crianças, às vezes para você entender como é importante, né, para os pais um filho, porque você ainda é criança, né? Mas a Bíblia diz que Jesus era muito mais importante para Deus, o Pai, do que todos os anjos ou do que qualquer outra coisa no céu. E quando alguém pretende dar um bom presente, o que a gente faz? Até você aí, se você vai dar um presente, seja para o papai, para a mamãe, para o amigo, você fica pensando, o que é que eu vou dar de presente? Você sempre quer dar o quê? O melhor, você quer dar uma coisa que agrade a outra pessoa, não é? E você quer dar um presente também, assim que seja o melhor que você pode dar para aquela pessoa. Deus também fez isso,
por que Deus quis dar este grande presente? Por duas razões. Primeiro, porque ele nos amou. Está escrito aqui, ó, na sua palavra, em João 3:16, está escrito, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, ele amou, e se ele nos ama, ele nos deu o melhor presente que ele tinha, isso mesmo, porque ele sabia que nós precisávamos deste presente. Deus queria que todos nós fôssemos o quê? Seus filhos, mas Deus é perfeitamente bom e nós, infelizmente, somos ruins. Será que nós merecemos, né? Às vezes, o papai, mas a mamãe fala bem assim para você, olha, se você se comportar na escola, se você não dar trabalho para a professora, fazer todas as lições, fazer todas as suas atividades, no final do ano, eu vou te dar o presente que você quer, seja a bicicleta, o videogame, um patins, um celular, não importa o que você pediu pro papai, pra mamãe, uma viagem. Mas daí, você vai e às vezes dá uma escorregada, né? Não faz toda a lição, às vezes toma bronca da professora, não faz tudo. Mas mesmo assim, o pai, por ter te prometido, ele fala, não, já que eu te prometi, você não se comportou muito bem, mas você tirou boas notas, então eu vou dar. E ele às vezes fica, ai, meu filho estudou, foi o ano todinho para a escola, eu vou dar o presente para ele. Mesmo você não merecendo, você por muitas vezes ter pisado na bola, não é? Mas Deus não disse, eu me esquecerei que todos são mal e farei de vocês meus filhos. Mas ele disse, ó, a maldade, ou seja, o pecado deve ser punido. E o castigo pelo pecado é o quê? É a morte. Porém, se as pessoas tivessem que morrer porque era ruim, então como é que elas iam poder se tornar filho de Deus? Por isso, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo planejaram o seu presente antes de criarem o mundo. Através dos anos, Deus deu uma indicação a respeito do presente que ele estava planejando enviar, que ele estava planejando nos dar de presente. Deve ter havido um movimento fora do comum lá no céu quando Deus mandou o anjo Gabriel anunciar que iria entregar o seu presente através de Maria. Pouco depois, o anjo Gabriel veio novamente à terra dar a notícia a José. José era o noivo de Maria e os dois guardavam segredo a respeito da vinda do presente. Porém, o dia em que o segredo não podia mais ser guardado, a noite para a vinda do presente havia chegado. E José e Maria tinham percorrido uma longa distância e tinham chegado ao lugar onde o presente deveria ser dado. Eles sabiam que a cidade tinha que ser aonde? Belém, porque um profeta tinha indicado isto há muitas centenas de anos antes. Ele tinha dito que Belém se tornaria importante por causa do presente de Deus. Ninguém, a não ser Deus, sabia o lugar onde ele nasceria. Então, só Deus sabia, porque tá aqui, ó, no livro de Miqueias, no capítulo 5 e no versículo 2 está escrito assim, ó: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, desde a fundação do mundo, Deus já tinha programado que seria na cidade de Belém que deveria nascer o presente de Deus. Então, ninguém a não ser Deus sabia o lugar onde nasceria. E também somente Deus sabia que o lugar seria o quê? Um estábulo. Ninguém também sabia que a cama na qual ele seria deitado seria o quê? Uma manjedoura. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, qual foi o presente de Deus para a humanidade? O presente de Deus foi o seu filho. Isso mesmo. Então, ó,
Naquela noite, o presente tinha sido enviado, mas ele não avisou logo a todo mundo. Deus não avisou. Ele poderia tê-lo feito? Sim. Seus anjos poderiam encher os céus em volta de todo mundo, proclamar as boas novas para toda a humanidade, mas eles não fizeram. Eles encheram apenas os céus fora da cidade de Belém, onde pastores guardavam as suas ovelhas. Tá aqui, ó, no livro de Lucas, no capítulo 2 e no versículo 10. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado aonde? Numa manjedoura. Isso mesmo. Então, ó, os pastores ficaram assustados quando eles viram anjos, que eles até perderam a fala, apenas pularam a ouvir o que ele dizia. E o anjo, quando falou para eles não temais, os pastores se lembraram daquela profecia a respeito do presente. E eles compreenderam que a palavra Cristo referia-se àquele que Deus havia planejado enviar. Então, eles ficaram empolgados. E aqui na Bíblia continua, ó, no capítulo 2 e no versículo 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então, aqueles pastores, quando eles se recuperaram daquele susto, quando os anjos retornaram para o céu, os pastores falando, uns aos outros: olha, eles falou que está em Belém, então vamos para Belém. E eles devem ter ido conversando com o outro, mas o Criador mandou para nós o presente, um neném. Quem poderia imaginar que o Cristo viria como um neném? Mas não é também estranho encontrá-lo numa manjedoura? Porque o presente de Deus deveria não estar num lugar como este. Aí os pastores foram apressados procurar o Filho de Deus e o acharam exatamente como o anjo havia dito. Eles o viram e o adoraram. Falaram com Maria e com José, e as vozes da milícia celestial ainda soavam docemente nos seus ouvidos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem Deus o Pai quer bem. Ó, que noite celestial e gloriosa! Eles fizeram conforme Deus queria que fizessem. Eles foram apressadamente pela cidade, contando a todos que eles encontravam pelo caminho as boas novas, que o presente de Deus havia chegado. Agora vamos ver, turminha, a segunda caixa aqui de presente. Olha só, essa segunda caixa de presente aqui, qual que é o presente que Deus nos deu para nós? Tá aqui, ó. Qual que é o outro presente? O outro presente é o presente do Filho. Isso mesmo. É este o presente. O doador desta caixa é o Filho de Deus. Nós conhecemos mais o Filho de Deus pelo nome de Jesus. Este foi o anjo que este foi o nome que o anjo Gabriel deu a Maria e José antes do neném nascer. Tá aqui, ó, no livro de Mateus, no capítulo 1 e no versículo 21, tá escrito: ó, e ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso mesmo. Então, ó, a Bíblia diz que Jesus
andou fazendo bem. E o que há de maravilhoso nisto é que ele nunca fez alguma coisa que não fosse boa. Jesus, ele nunca pecou. Nisso, ele foi diferente de qualquer outra pessoa que já tenha vivido. Ele curou os doentes, ele fez o cego verem, ele fez a aleijada andar, ressuscitou mortos, foi bondoso com os pobres e com as crianças. Ele disse que era o Filho de Deus e provou isto pelas coisas que fez e pela vida perfeita que viveu. Então, voltando nosso pensamento, né, para antes do começo do tempo, para aquela conferência entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando o Pai resolveu enviar o seu Filho, outra decisão também foi tomada ali. Essa decisão foi da parte do Filho. O Filho se daria a si mesmo, né? O que é que o Filho deu de presente para nós? Ele deu a sua vida, isso mesmo. Então, ó, o presente do Filho foi a sua vida. E aí, crianças, quando o Filho de Deus deu a sua vida, justamente por causa do nosso pecado e pelo fato do nosso pecado merecer ser castigado. Você se lembra qual que era o castigo do pecado? Tá aqui, ó, em Romanos 3 e 26 e 23, tá escrito, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Isso mesmo. Então, ó, o que significa isso? Que ele deu a si mesmo, ou seja, ele deu a sua vida pelo nosso pecado. E pelo fato do nosso pecado ter que ser castigado. Então, ele como Filho de Deus, né? O Pai, né? Ele deve ter dito a Deus o Pai: eu tomarei o castigo da morte em lugar daquelas pessoas, para que o Senhor possa perdoar as suas maldades. E tudo foi planejado. Depois do Senhor Jesus ter vivido aqui na terra por 33 anos, provando que era o perfeito Filho de Deus, ele deixou que homens o pregassem numa cruz, onde morreu. Sofrendo dessa forma, ele tomou o castigo dos pecados e das maldades e de todas as pessoas do mundo. Somente ele poderia fazer isso, porque era o único que não tinha pecado. Deus era a única pessoa que não merecia ser castigada, mas ele se ofereceu para tomar o castigo de cada um de nós. Que amor maravilhoso, não é, turminha? Assim, pela morte do Filho, nós podemos ter o perdão de Deus. Se confessarmos, ó, aqui em 1 João 1,9 fala, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e de toda a injustiça. Então, Jesus, depois de morrer, ele ressuscitou dos mortos. Foi o maior milagre que já aconteceu. Ele tornou a viver para nunca mais morrer. Outro milagre é que ele dá uma nova vida às pessoas que se tornam filhos de Deus. Qual que é o milagre? A vida eterna. O corpo pode morrer, mas o verdadeiro ser dentro de nós, dentro do nosso corpo, vive para sempre. Então, ó, aqui, ó, eu li para vocês a primeira parte de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí, ele deu de presente o seu filho. E aí, o seu filho deu de presente o quê? A sua vida. O versículo continua, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ó, antes de eu mostrar para você a outra caixa de presente aqui, ó, que eu trouxe para mostrar para vocês, eu quero te fazer uma pergunta. Você já recebeu o presente de Deus? O seu filho?
Naturalmente, você já percebeu que eles são um, ou seja, o mesmo presente. Então, o Senhor Jesus é o presente que deve ser recebido. Se na manhã de Natal você não pegar para si os presentes que lhe derem, eles nunca serão seus, não é? Se quando chegar amanhã, né, o papai pegar e falar, eu trouxe aqui um presente para você, e você falar bem assim, eu não quero não. Então o presente não vai ser seu. Você não quer, então vou dar para outra pessoa que queira, não é verdade? Assim também é com o presente de Deus. Você sabe como receber esse presente? Primeiramente, você deve reconhecer que precisa do Senhor Jesus. Se você compreender que é um pecador e que por você mesmo não poder se tornar bom sozinho, então você sabe que precisa dele. Se você crê que Senhor Jesus é o Filho de Deus e o qual nunca pecou, tomou castigo pelos seus pecados, quando morreu na cruz, então você está pronto para recebê-lo. Quando você disser que precisa dele, que crê que ele morreu por você, então você o receberá e neste momento Deus o perdoará os seus pecados, tornando filho de Deus e dando-lhe a vida eterna, que é o que está aqui, em João 1:12, está escrito, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso mesmo. Então, para você se tornar filho de Deus, você tem que o quê? Que crer no verdadeiro Filho de Deus, na morte e na ressurreição de Jesus. Então, agora nós estamos preparados para abrir a última caixa de presente. Então, vamos abrir aqui a última caixa de presente. Vamos ver qual é o seu presente. Qual é o seu presente para Deus? Vamos ver qual que é o seu presente? Porque no Natal a gente gosta de ganhar presente, não é? Mas nós também temos que dar presente. Não é só ganhar presente. Nós também temos o quê? Que dar presente. E qual é o presente que Deus quer de você? Qual é seu presente? Qual é o presente que Deus quer que você dá para ele? É este o presente que Deus quer que você dá para ele. Então, qual é o presente que você pode dar para Deus? A sua vida, isso mesmo, o seu coração. Então, o que você pode doar? Antes de receber a Jesus, você não tinha nada para dar a Deus. Então, você pode notar aqui, que este presente que Deus está te dando, né, que Ele quer que você dê, é o seu coração. E o coração representa o quê? A vida. Se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você pode dar a sua vida a Deus. Ele quer que você faça isso. Ele é o principal presente. Ele quer o quê? Receber, né, a sua vida de presente. É isso que ele quer. Assim como ele deu a vida dele de presente para você, ele quer que você também dê a sua vida de presente para ele. E você sabe o que significa dar a vida para Deus? Significa que você vai lhe dar o seu corpo, vai lhe dar tudo para ele. Então você pode fazer uma oração bem assim, vamos orar então para poder entregar esse presente que é a sua vida para Deus. Então você pode orar bem assim, Senhor, aqui está as minhas mãos, use-as como tu quiseres, guarde-as da maldade, do roubo e da impureza. Aí você fala bem assim, Senhor, aqui estão os meus olhos, guarda-os de lerem coisas ruins ou de olhar para aquilo que pode prejudicar a minha vida.
Senhor, aqui estão os meus ouvidos. Ajuda-me a ouvir somente aquilo que possa me tornar uma pessoa melhor. Pai Celestial, aqui está os meus pés. Guarda-os para caminharem somente em caminhos direitos. Senhor, aqui está os meus lábios. Livrai-os da mentira e de dizerem palavras que te possam envergonhar. Usa os meus lábios para falarem de Cristo aos meus amigos. Eu te dou a minha vida. Ele aceitará o seu presente. Então, quando você der a sua vida a Deus, Ele poderá usá-la para dar o seu presente aos outros. E você pode fazer isso agora mesmo. Dê a sua vida para Jesus como presente de Natal. Assim você terá uma vida repleta de alegria. Uma alegria que ninguém poderá tomá-la de você. E aí eu te pergunto, você já deu esse presente? Já deu a sua vida de presente para Jesus? Fez essa oração junto comigo? Se você não deu, então fala: Papai do céu, eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E eu te peço que o Senhor entre no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador, venha ser o meu presente de Natal. Amém. Boa turminha. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Espero que vocês tenham dado aí de presente de Natal a sua vida para Jesus. Sabe por quê? Olha só o versículo que eu trouxe aqui para nós lermos, que está lá no livro de 2 Coríntios 9:15. Graças a Deus por seu dom indescritível. O que é dom? Dom é presente. Então, nós devemos dar graças a Deus por esse presente indescritível. O que é um presente indescritível? Que não tem com que comparar. Você pode comparar com qualquer coisa, mas é indescritível, não tem comparação. Então, graças a Deus pelo seu presente, ou seja, pela vida de Jesus, pela salvação que Ele te deu. Então, nunca deixe de agradecer a Deus por esse presente maravilhoso, que é a vida de Jesus que Ele deu por nós. Eu trouxe aqui, também para cantar para vocês, essa musiquinha bem linda de Natal, É bem assim, Natal, Natal, em Belém o menino nasceu. Natal, Natal, veio ao mundo o Filho de Deus. Anjos, milhares de anjos, cantaram com grande alegria, louvando a Jesus menino naquele tão lindo dia. Natal, Natal, em Belém o menino nasceu. Natal, Natal, veio ao mundo o Filho de Deus. Canto os meus lábios em tom, presentes também eu darei, louvando Jesus menino, a vida entregarei. Natal, Natal, em Belém o menino nasceu. Natal, Natal, veio ao mundo o Filho de Deus. Sábios do Oriente, presentes vieram trazer, louvando a Jesus menino, a paz veio oferecer. Natal, Natal, em Belém o menino nasceu. Natal, Natal, veio ao mundo o Filho de Deus. Canto os meus lábios em tom, presentes também eu darei, louvando a Jesus menino, a vida entregarei. Então, que você neste Natal dê de presente para Jesus a sua vida. Bom, turminha, desejo para todos vocês um Feliz Natal, tá bom? Boas festas para você, para sua família. Mas olha, sabe o que vocês fazem? Quando chegar hoje, né, na noite, quando der lá meia-noite, né, que todo mundo para comemorar, soltar fogos, né, comer aquela comida gostosa que a mamãe já preparou. Antes de você ir lá e comer, cair no comes e bebes, pular, coisar, você junte as suas mãozinhas e fala bem assim: querido Jesus, feliz aniversário, muito obrigado pelo Senhor ter vindo aqui nesse mundo para dar a sua vida por mim. Jesus, parabéns, feliz aniversário.
Fala sim com o aniversariante, porque ele é o aniversariante. Então, você tem que agradecer a ele por ter dado a vida por você, tá bom? Não se esqueçam disso. Porque já imaginou? Se é você que está fazendo aniversário e ninguém te dá os parabéns, felicidades, feliz aniversário, parabéns, você vai ficar borocochô. Agora imagine Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos dar a sua vida, para que através da vida dele nós pudéssemos ter a salvação e ainda de presente ganhar a vida eterna, um direito a ir morar com ele lá no céu, fazer uma festa com ele lá um dia, né? Então não se esqueçam disso, de parabenizar e falar com o aniversariante, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, turminha, beijo para vocês, tá bom? Boas festas, espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau!